Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora brasileiro e brasileira, sobre a importância da vitória da resistência ucraniana para as nossas vidas e para as vidas de toda a humanidade. Esta semana eu quero comentar o artigo que eu li hoje no New York Times, que faz referência a que o número de baixas militares na guerra, até o momento, está chegando ao número de 500 mil de vidas humanas. Destas, 1/3 são mortes, 2/3 são feridos. E 60% do lado russo, 40% do lado ucraniano. Mas para a gente ver, averiguar realmente os danos da guerra contra as vidas humanas, é importante a gente ver o que está acontecendo com a população civil. E talvez um grande exemplo disso foi o que ocorreu na cidade de Mariupol, logo no início da guerra. Mariupol foi bombardeada pelas tropas russas dia e noite por 80 dias seguidos. A cidade tinha 430 mil habitantes. Segundo a ONU, 350 mil tiveram que sair da cidade. E segundo investigações feitas posteriormente, cerca de 75 mil habitantes perderam suas vidas. Há mais de 10 mil covas que foram abertas após o início da invasão, além dos milhares que estão nos escombros de uma cidade que 90% das suas edificações foi destruída parcial ou totalmente pelos bombardeios e pela ação das tropas russas. Então, o caso de Mariupol é importante também para a gente discutir com todos aqueles que acreditam que a população de língua russa que vive na Ucrânia, a população russófona, gostaria de fazer parte da Rússia. Então, isto não é verdade. Mariupol era uma cidade cuja maioria dos habitantes eram russófonos. Mas, apesar de serem russófonos, eles não queriam que Mariupol fizesse parte da Rússia. Queriam que Mariupol permanecesse na Ucrânia, ou seja, eles se sentiam ucranianos. E por isso que o Putin, para conseguir tomar a cidade, teve que matar 75 mil e promover uma limpeza étnica de mais 350 mil habitantes dessa cidade. Então, gente, falar russo não quer dizer que a pessoa é russa, ou quer ir para a Rússia, ou quer que a sua terra vá para a Rússia. Os ucranianos de língua russa querem que a Ucrânia continue sendo Ucrânia, com todo o seu território. Inclusive aquela parte do território em que a maioria da população fala russo. Voltando para o artigo do New York Times, o artigo tem algumas partes que causam indignação. Uma delas fala mais ou menos assim: são oficiais americanos atribuindo o lento progresso da ofensiva ucraniana ao fato de que os ucranianos temem perder muitas vidas. É interessante porque, vejam só vocês, a cidade de Bakhmut teve uma batalha que durou 10 meses. Nessa batalha, os ucranianos estavam dentro das forças ucranianas, tomavam a cidade, e as forças russas sitiaram a cidade e tentavam tomar a cidade durante 10 meses. E quem o Putin botou lá foi o Grupo Wagner. O líder do Grupo Wagner, o Prigozhin, uma vez declarou que o Grupo Wagner perdeu 20 mil soldados só nessa batalha por Bakhmut. E eu lembro que os oficiais americanos recomendaram aos ucranianos que simplesmente saíssem da cidade porque ela não tinha um valor estratégico. Naquele momento, o número de perdas de baixas russas era de 3 a 5 vezes maior do que as baixas ucranianas. Ou seja, quando os oficiais americanos falam é melhor sair para evitar a perda de vidas humanas, na verdade, aparentemente, eles estavam mais preocupados com as perdas dos russos, que eram muito maiores do que as perdas ucranianas. Mas agora, que interessante, né? Eles estão preocupados de que os ucranianos não querem ter baixas, né? Agora, o que não aparece nessa reflexão desses oficiais americanos é por que os ucranianos temem ter baixas. E aqui eu quero dar algumas indicações do porquê que eles temem ter baixas. A primeira indicação é a seguinte: durante 9 meses, os russos puderam construir uma linha de defesa imensa
Em alguns pontos ela tem 30 quilômetros de profundidade. São campos minados, com dentes de dragão que impedem o avanço de tanques e trincheiras, certo? Então essa imensa linha de defesa foi construída porque durante 9 meses as potências ocidentais, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Reino Unido, eles não entregavam as armas que eles denominavam de ofensivas. Ou seja, sem as armas ofensivas, por exemplo, um tanque, não era possível você retomar, né, fazer uma ofensiva sobre os russos. Então a contraofensiva ucraniana, ela demorou 9 meses para começar porque ela não tinha o armamento, porque as potências ocidentais diziam que não podiam dar armas ofensivas para os ucranianos. Certo? Então esse é o primeiro motivo do porquê os ucranianos temem perder muitas vidas nessa contraofensiva. Mas tem também um segundo motivo. O segundo motivo é que nesta contraofensiva os ucranianos não contam com aviões de combate modernos que pudessem lhe dar hegemonia aérea. E também não contam com mísseis de longo alcance para destruir, para interromper as linhas de suprimento das tropas russas que estão na frente de batalha. Então, e por que eles não têm aviões modernos? Por que eles não têm mísseis de longo alcance? Porque o imperialismo ocidental, né, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Alemanha, não entregam essas armas para os ucranianos. E aí, quero deixar uma dica para os oficiais americanos que fizeram esses comentários. Porque esse tipo de comentário é coisa mais de abutre, né? Que está abutres sobre a luta ucraniana. Se eles estivessem realmente preocupados com a resistência ucraniana, a possibilidade da contraofensiva avançar rapidamente, já dou uma dica: entreguem 100 aviões F-16 e mais 200 mísseis de longo alcance. E eu garanto para vocês que em 1 ou 2 meses, as linhas de suprimento, as principais linhas de suprimento russas estarão destruídas. A conexão terrestre com a Crimeia ou com Mariupol estará interrompida. E isso vai possibilitar um avanço rápido, muito mais rápido da contraofensiva ucraniana. Eu acho que essas conclusões de que as potências ocidentais, na verdade, não querem derrubar o Putin ou não querem derrotar o Putin. Elas simplesmente querem enfraquecer o Putin e garantir uma negociação que preserve o Putin com a entrega de parte do território ucraniano para a Rússia. E esse é o objetivo das potências ocidentais. A população ucraniana, ela já percebeu que o apoio que vem do Ocidente não é um apoio incondicional. Ele é um apoio envenenado, é um apoio interessado. Interessado em quê? Em primeiro lugar, não derrubar o Putin. Em segundo lugar, em passar a controlar as riquezas que tem a Ucrânia. Então, aqui fica um chamado a todos aqueles que pensam que essas declarações do Biden, que estamos com a Ucrânia, ou do Olaf Scholz da Alemanha, no mesmo sentido, é preciso observar que, para além das palavras, existem as ações, ou as inações, ou seja, boa parte do que o Biden declara, ele não entrega. E é por isso que a contraofensiva ucraniana opera com muita dificuldade, vai avançando, 4 quilômetros quadrados por dia em média, né? Mas com muitas baixas, com muitas perdas, com muito sofrimento, porque ela não tem esses aviões modernos para poder ter essa hegemonia aérea e não tem os mísseis de longo alcance. Bom, um último comentário. Para aqueles que acreditam que os países ocidentais estão apoiando a Ucrânia com tudo, queria chamar a atenção de vocês para a declaração que foi dada pelo chefe de gabinete de ninguém menos que o principal líder da OTAN. Há 3 dias atrás, ele declarou que um caminho, uma solução seria a Ucrânia entregar parte das suas terras para a Rússia e negociar o ingresso na OTAN. Ou seja, a política das potências ocidentais é exatamente essa.
é preservar o Putin, por um lado, dar terras da Ucrânia para o Putin, para ele poder se apresentar ao povo russo, como, apesar dos sacrifícios, conseguimos alguma coisa, e que isso, digamos assim, se choca frontalmente com o desejo, com o esforço, com as vidas que o povo ucraniano está depositando nesse enfrentamento para poder se livrar da Rússia de todo o seu território. Bom, quero dizer para vocês que nós, classe trabalhadora, não podemos nos comportar como a OTAN, que tem esse comportamento que é pura hipocrisia, né? A classe trabalhadora de todo mundo tem que se posicionar ao lado da classe trabalhadora ucraniana, os nossos irmãos e irmãs que estão nessa batalha super dura, com muitas perdas, com muito sofrimento, com milhões de refugiados, mas que esse esforço que está conseguindo paralisar as forças russas, o segundo exército mais poderoso do mundo, e com o nosso apoio pode levar essa classe trabalhadora à vitória. E que vai ser uma vitória de todos, não apenas da classe trabalhadora ucraniana, mas da classe trabalhadora de todo o mundo. Então, nesse sentido, aproveito para convidar todos aqueles que estão aqui em São Paulo a comparecer no próximo dia 24, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, às 7 horas da noite, onde a gente vai fazer uma pequena concentração para mandar uma mensagem de solidariedade ao povo ucraniano nesse momento de luta contra a invasão, contra a ocupação russa. É isso aí. Voltamos a conversar na semana que vem. Slava Ukraini, Slava Robitnichemu Klasu, Visir Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.